Olá, está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Meu nome é Alana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E o episódio de hoje vai ser sobre a temática do Dia Mundial das Artes, comemorado em 15 de abril. Mas antes, vamos com a agenda cultural desta semana com Laura Stum. Hora das atualizações sobre os eventos culturais no Teatro Fevale. Na terça-feira, dia 22 de abril, às 7h30 da noite, teremos a orquestra alemã March mit Samba. E na quarta-feira, dia 23, às 9 horas da noite, o palco do teatro recebe mais uma vez uma das bandas mais queridas, com o show Simplesmente Roupa Nova. Essas foram algumas dicas da semana. Para ficar por dentro de tudo que rola na Fevale, acompanhe o nosso podcast. E nos siga também nas redes sociais, @podcaston Revista Fevale. E lembrando que toda a programação está disponível no site do teatro, que é teatrofevale.com.br. A gente se vê na próxima. Tchau! Obrigada, Laura. Agora você fica com a super dica semanal do Fevale Up com a Brenda dos Santos. Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Olá, obrigada. No episódio de hoje, eu vim te convidar para o primeiro seminário de temas atuais do direito previdenciário, que vai ocorrer nos dias 21 e 22 de maio, aqui na Universidade Fevale. O evento vai proporcionar aos inscritos contato com profissionais da área e temáticas relevantes do direito previdenciário. Para mais informações e realizar a sua inscrição, acesse up.fevale.br e nos siga nas redes para ficar por dentro de tudo que vai ocorrer no evento. No próximo episódio, eu te trago mais notícias. Tchau! Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Muito obrigado, Brenda, por mais uma dica do Fevale Up. Bom, meu nome é Salles Maioli, eu sou acadêmico de jornalismo. Atualmente eu estou no 5º semestre e eu gostaria de desejar boas-vindas a mais um programa do podcast Revista Fevale. Hoje iremos entrevistar o professor de Artes Visuais, Júlio César, que irá conversar conosco um pouco sobre o Dia Mundial das Artes. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar sobre uma paixão, né, algo que me acompanha desde muito tempo já, né, que é o universo das artes. Nós que agradecemos aqui a sua presença, professor. Então, professor, poderia começar contando um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou sua carreira nisso, seus primeiros passos dentro do mundo das artes? Bom, cara, na verdade, sempre quando eu conto essa história para alguns alunos, enfim, alguns estudantes, eu digo que eu cheguei nas artes visuais porque eu não consegui fazer cinema, né? Na verdade, depois acabei trabalhando com cinema de animação, enfim, acabei juntando um pouco as duas coisas. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre gostei muito de desenhar, né? E, obviamente, o cinema realmente é uma paixão que eu tenho. Só que em 2002, 2003, quando eu fui prestar vestibular, em 2002, a gente não tinha tanta faculdade de cinema, na verdade só tinha em Pelotas, eu acho, em 2002, e não tinha produção audiovisual, e também não tinha grana para pagar a universidade privada, né? Então o foco sempre foi a universidade pública. Como eu já desenhava há um bom tempo, assim, desde os 10, 11 anos de idade, vi que ali no caminho das artes visuais talvez fosse um caminho interessante para eu estar próximo, pelo menos da produção cultural, enfim. E entrei, então, no Instituto de Artes da URGS em 2003, no segundo semestre. E desde lá, cara, não saí mais, assim, nunca mais saí desse universo, né? Eu fiz a graduação, me formei bacharel em desenho, numa época que tinha ênfases ainda no curso. Depois eu fiquei um pouco mais para fazer uma segunda formação em História, Teoria e Crítica da Arte. E aí mestrado e agora terminando finalmente o doutorado também na área de História, Teoria e Crítica da Arte. Então, tudo dentro da Universidade Federal, que foi o espaço que eu encontrei para desenvolver a parte prática, mas também para desenvolver muito a parte crítica, que é uma, digamos assim, tá ali junto com a primeira paixão, que é o desenho, né? Não dá para definir o que eu gosto mais, assim, se descrever sobre, ou desenhar, ou fazer, né? Desenvolver o trabalho prático. Acho que as duas coisas caminham bem, assim, lado a lado, né? E as suas primeiras atuações, assim, pós-graduação dentro do mundo das artes?
eu cheguei a trabalhar ainda depois que eu finalizei a primeira graduação, cara, teve um lance legal assim, que foi trabalhar com restauro, né? Então eu trabalhei num projeto de restauração de uma igreja de Viamão, acho que uma das mais antigas do Rio Grande do Sul, acho que é a Nossa Senhora da Conceição, enfim. Isso foi em 2009, então eu já estava fazendo a segunda graduação em teoria e crítica, e aí foi bacana porque o estágio lá em restauro foi bem prático, assim, eu aprendi um monte de coisa legal. E depois que eu saí dali, cara, 2010, eu entrei aí sim para o mercado de animação, trabalhei 2 anos num longa-metragem também, bem bacana, As Aventuras do Avião Vermelho, assim, um trabalho que saiu, era oriundo do livro do Érico Veríssimo, né? E aí depois eu já comecei aí fiz mestrado, enquanto estava trabalhando com animação, estava fazendo mestrado, e logo que eu terminei mestrado, dei sorte, apareceu uma vaga aqui na Fevale, eu vim tentar um pouco a sorte, porque eu não conhecia, o cara mal conhecia o espaço aqui. Aí cheguei e deu tudo certo. Precisava de professor de desenho, pô, minha primeira formação, e casualmente era compra casada, né? Professor de desenho, professor de história da arte. Então foi essa polivalência, eu acho que permitiu que eu chegasse até aqui. E ainda dentro do cinema de animação, eu cheguei a trabalhar também recentemente, mas pouco tempo, né? Num longa que a Otto está fazendo, Otto Desenhos, que é um longa que tem um título interessante, né? É o filho da P, né, cara? Não sei se eu posso falar, mas enfim. É muito legal, assim, acho que os caras estão finalizando, ou já devem ter finalizado, enfim. Quando eu saí de lá, já estavam quase terminando. Então, sempre consegui ter essa interface também, assim, dialogar com dentro da academia, mas fora da academia também. Depois teve exposições, eu fiz algumas exposições coletivas, exposições individuais, assim. Trabalhei na Bienal do Mercosul também, foi uma experiência bem bacana. Então tem bastante coisa aí no meio do caminho, né? Até chegar à docência. É um currículo bem extenso, né, professor? Não, a gente... Tem um autor que eu gosto muito, né? Que é o Ricardo Bansbaum. Ele tem uma ideia, assim, ele escreveu um texto sobre o artista etc. Eu acho que é um pouco a nossa situação de Brasil, assim, o artista ele vai estar sempre fazendo outras coisas, né, cara? Não é um negócio que é muito fácil de tu viver de arte, mas tu viver com a arte é muito fácil, cara. Tu não precisa de muito para viver com a arte. E viver de arte, tu tem que ser agilizado, tu tem que estar ligado, tem que construir redes, e foi o que eu tentei fazer até aqui, né? O senhor tocou num ponto interessante agora. Poderia explicar um pouquinho para nós o que seria viver com a arte? Viver com a arte, cara, é tu acordar de manhã. Deixa eu pensar o que eu fiz hoje de manhã. Hoje eu acordei de manhã, até estava conversando antes com um colega aqui, e aí entrei num canal de YouTube e arte de uma maneira geral, né, galera? Sim, eu entrei no canal de YouTube, canal que eu curto muito, que é o Casa Gastão, e aí os caras estavam fazendo uma externa, Gastão Moreira, antigo VJ da MTV, estava fazendo uma externa num espaço onde que se produzem discos, vinis, né, em São Paulo. E, cara, vidrei naquilo, 16 minutos do vídeo, eu não parei. Então, acho que viver com a arte é um pouco isso, é tu acordar de manhã, metendo um canal no YouTube e já tá tendo uma experiência com alguma parte da arte. No caso ali, especificamente, era música, né? Mas depois disso também já entrei nos outros canais ali, e esse foi meu café da manhã, entendeu? Meu café da manhã foi entrar no YouTube e ver trabalho de arte, e ver coisas que estão vinculadas à cultura, enfim, né? Eu acho que é um pouco isso, viver com a arte. Né? Seria trazer a arte para o nosso dia a dia, né? Exatamente, né? Tu não precisa... Acho que as pessoas não precisam ser artistas para viver com a arte, né? Acho que qualquer um pode. E isso é uma das coisas mais legais, sobretudo das artes visuais. Mas a música também, obviamente, o cinema, enfim, né? Tá ali, cara. Né? A gente pode dizer assim, vou pagar um ingresso de cinema, tá muito caro. E tá mesmo, né? Mas daqui a pouco tu entrou no YouTube ali, tu tá vendo, tem um monte de filme massa, entendeu? Tem um monte de filme legal ali para tu poder experimentar, né? Ter essa experiência. Tu vou numa exposição, a gente tem, bem ou mal, né? Nós temos espaços bem legais de exposição em Porto Alegre,
né, aqui também, em Novo Hamburgo, né, cara, a gente tem dentro da universidade 3 espaços de exposição que são excelentes, fora o teatro, né, eu nem entrei no mérito do teatro, é fenomenal aqui em Novo Hamburgo, né, mas os espaços eles são gratuitos de maneira geral, né, cara, então às vezes a gente fica com um pouco de resistência, vou lá na Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, mas é muito longe. Pô, velho, pega o trem daqui, entendeu? 4h50, chega lá, de repente, sei lá, pega uma bike, não sei, vai a pé, dá o teu jeito. Cara, eu caminhei muito para ver exposições de arte, assim, cara, foi uma época mais difícil, assim, era ônibus e caminhada, assim. Então a gente dá o jeito, entendeu? A gente tenta acessar e vai conseguir, entendeu? Bom, professor, o nosso assunto principal é o Dia Mundial das Artes. E esta data, o que ela representa para o senhor como educador e de um modo geral, assim? Cara, o dia... São vários dias, né? É engraçado isso, né? O Dia Mundial das Artes. Então, tem pelo menos uns 2 ou 3 dias, assim, ao longo do ano. Tem o dia 8 de maio também, se não me engano, que é dia do artista. Mas essa data, especificamente, é o dia de comemoração do aniversário do Leonardo da Vinci, né, cara? Eu digo que eu tenho três grandes paixões, assim, na história da arte, né? Uma é o Leonardo da Vinci, por tudo que ele representou, pela questão do humanismo, pelo fato dele ser um polímata, né? Um cara que articulava muitas disciplinas ao mesmo tempo, isso em 1500, né? 1500 e pouco. E depois o Van Gogh, né, cara? Quem teve a oportunidade de ler as cartas à Tel, são os textos cartas que ele escrevia para o irmão dele, é apaixonante, né? À toa que tem uns 3 ou 4, 5 filmes do Van Gogh. Porque a vida desse cara foi muito incrível, assim, a vida dos dois, né? E o outro é Marcel Duchamp, por tudo que ele representou para o século XX, para as artes visuais, mas tudo começa no Leonardo, assim, para mim, né? Quando eu brincava, assim, eu desenho relativamente bem tecnicamente, né? E aí quando eu dizia assim, pô, eu quero entrar para o Instituto de Artes, que eu queria fazer o renascimento, assim, era um negócio meio... megalomaníaco, né, cara, porque eu vi uns trabalhos muito, mas, pô, eu ficava me perguntando, será que isso aqui é arte, será que aquele outro é arte, vi uns trabalhos meio não figurativos, assim, e eu era todo figurativo, todo figuração, desenho da figura humana, aquela coisa perfeitinha da anatomia, me identificava muito com esse período da história da arte e apaixonado por Leonardo, né, então, cara, se tu abre os cadernos do Leonardo da Vinci, tu tem, até nas redes tu vai achar isso, os códices da Vinci, né, tu vai ver que o cara era um monstro, assim, do desenho, né? Então, ele para nós, ele sempre foi uma grande referência, né? E quando tu começa a estudar a arte brasileira mais a fundo, tu vai ver que tu tem muitas outras grandes referências no país também, no estado, no Rio Grande do Sul, coisas muito boas. Então, o que representa para mim essa data, cara, de uma maneira geral, assim, é olhar para trás e ver... Olhar para trás não, né? No presente olhar para trás, mas pensar que a gente chegou até aqui, cara... A gente não, a arte na prática, assim, ela não vai te sustentar a tua fome, entendeu? Ela não é um pão que tu vai comer ali e vai saciar a tua fome, não é a água que tu vai beber que tu vai saciar a sede, mas ela é indispensável, né? Ela é indispensável. Então, assim, a gente não, enquanto seres humanos, né, antes mesmo de constituirmos sociedades, a gente já entrava 1 quilômetro para dentro das cavernas, né, para poder se expressar visualmente, né? Então, ela antes da gente aprender a falar, a gente está arriscando, né? Isso é muito louco. Professor, a próxima pergunta, eu gostaria que o senhor me respondesse ela, interpretasse ela de um modo geral e pessoal também. Tá. Que seriam quais as principais dificuldades hoje de um profissional das artes, de um professor das artes? Cara, vamos lá, de um profissional das artes, cara, vai sempre bater na questão financeira, né? Nós, no Brasil, a gente nunca conseguiu, a gente teve um momento nos anos 80, isso de maneira geral, e inclusive de maneira geral no mundo, tá? Onde que uma geração muito jovem de artistas, chamada geração 80, inclusive esse é o nome que é dado, né? Ela conseguiu, sim, se inserir num mercado de arte, né? Porque existem vários mercados de arte. Arte para todo o gosto, digamos assim, né? Mas o mercado de arte mais profissionalizado, digamos assim, cara, isso a gente carece muito, né? Então, o artista, ele tem que ser artista, etc.,
justamente para poder bancar os seus projetos, entendeu? Para que tu não tenha que fazer sempre um projeto sob demanda, digamos assim, um projeto comissionado. Os projetos comissionados são fantásticos, legal. Só que para tu verdadeiramente colocar o teu pensamento, a tua ideia na rua, muitas vezes tu tem que buscar recursos, né, para isso. Bom, ainda bem que a gente tem, né, algumas leis de incentivo que funcionam, né, dá para melhorar muito ainda, né, mas é bem melhor do que era 30, 40 anos atrás, que praticamente não tinha nada, né. Então, eu mesmo já participei de alguns editais para financiar trabalhos, projetos, inclusive na parte de arte e educação, né. E como professor de arte, cara, eu acho que o mais desafiador é tu trabalhar a motivação do estudante, saca? Então, assim, o cara ele vem super motivado, ele vem porque ele sabe desenhar, ele vem porque ele gosta de mangá, ele vem porque ele gosta de anime, sei lá. E aí ele chega num espaço de formação que não é só da ordem prática, na qual ele vai ter que trabalhar a intelectualidade dele, ele vai ter que correr atrás de outras coisas que a gente não vai conseguir garantir dentro de aula, né? E o estudante, sobretudo, eu sou estudante de universidade pública, de escola pública desde sempre, né? Mas o estudante das universidades privadas, ele convive com ter que trabalhar para se sustentar, né? Não que eu não tivesse também na época de faculdade, mas tu vai sempre ter que encontrar um trabalho que tu consiga articular muito bem com a tua produção. Por quê? Porque se tu quer ser artista, tu vai ter que estar produzindo, cara, todo dia, saca? Alguma coisa tu vai ter que fazer, nem que seja escrever num caderninho uma ideia, entende? E manter essa motivação, assim, num alto grau com os estudantes é uma coisa que eu acho mais difícil. Assim, a gente acaba levando nos espaços positivos, enfim, mostrando as realidades, mas tudo vai demandar muito do quanto tu quer continuar, né, nessa jornada de ser artista. Quais as atividades ou projetos envolvendo as várias áreas das artes a Fevale está envolvida atualmente? Excelente pergunta. Várias. Várias. Bom, eu também, dentro da universidade, eu trabalho com projetos de extensão, 2, né, especificamente. Um mais voltado às questões climáticas e ambientais, que é o Lavurs, e o outro dentro da área de cultura. Então, a Universidade Fevale ela tem os seus projetos culturais dentro de um grande guarda-chuva que se chama Conexão Cultural, né? E aí, dentro do Conexão, tu tem a área da dança, tu tem a área do teatro, tu tem a área das artes visuais, tu tem a área da música, né? Nós temos projetos excelentes, né, dentro da área da música, coordenados pela professora Denise. Tu tem o projeto Circular, que é coordenado pela professora Alexandra Ecker também, que já tá rodando já há mais de 15 anos dentro da instituição. É um espaço muito legal, circular, porque trabalha com serigrafia, que é uma arte mais, digamos assim, acessível para as pessoas, né? Tu faz a serigrafia, faz lá tuas camisetas, tuas eco bags, stickers, enfim, e sai a vender, entendeu? Então, dentro da universidade tem vários projetos. E eu trabalho especificamente com o Cultura no Campus. Então, de vez em quando rola umas barulheiras aí, assim, uns rockzão pesado, que normalmente é o que eu acabo chamando, né? E, então, a culpa é minha, tá? O barulho que rola, normalmente sou eu que ajudo a fazer ali, tá? Então, tem muita coisa. E 2 grandes espaços, que é a Pinacoteca, né? Tá dentro do projeto Galerias, né? Coordenado pela professora Caroline Bertani. E aí a gente tem a Pinacoteca no Campus 1, tá? E nós temos também o espaço cultural lá no Teatro Fevale, que fica no 4º andar do teatro. Já rolaram inúmeras exposições, né? Nós já trouxemos muitos artistas de renome também ao longo desses 55 anos de curso de artes visuais que a Fevale tem, né? Acho que é um dos cursos em universidades privadas, se não é o mais antigo, é um dos mais antigos, cara. Acho que até é o mais antigo, assim, né? Curso de artes visuais. Então tá, professor. Vamos nos encaminhar para a última pergunta. Eu acredito que essa seja a mais importante.
qual a importância de dedicar um dia para celebrar as artes em um mundo voltado para a tecnologia, né? Cara, a arte ela nunca se afastou da tecnologia, né? A tecnologia, na verdade, o artista estava preparando agora um pouco. Tem uma cadeira que eu comecei agora, chama videoarte, tá? Se tem uma coisa que o artista sabe fazer é deturpar a tecnologia para transformar em arte, entendeu? Então, assim, desde a tecnologia do lápis, né? Para que serve o lápis? O lápis serve para escrever, mas serve para desenhar, né? E é uma tecnologia, né? Então, esse dia especificamente, né? Ou esses dias, que acabam sendo vários, né? Serve para a gente, acho que, meditar um pouco sobre o quanto a gente está consumindo arte, que tipo de arte que a gente está consumindo, né? Acho que fazer essa reflexão é super importante para valorizar também, né, o trabalho dos artistas. Voltando para a questão do cinema, ficou muito hypado, né, agora com a questão do Oscar, e ficou hypado, não estou menosprezando, eu acho que é super importante jogar na vitrine, assim, e popularizar, né, as coisas. Então, cara, o Oscar ali meio que se transformou numa torcida de futebol, assim, pro bem e pro mal também, né? E é legal que a galera, pô, Fernanda Torres, pô, Walter Salles está fazendo filme, não só filme, né? Tudo que a família faz em relação à cultura é super importante, né? Família Salles. Então, assim, popularizou, cara. Eu acho que no caso das artes visuais, acho que falta um pouco isso, assim, popularizar mais as artes visuais. Sobretudo a arte contemporânea, né? As pessoas se afastaram muito da arte, muito em virtude da arte contemporânea, porque para tu poder também entrar no universo da arte contemporânea, cara, tu precisa te entregar um pouco mais e deixar certos preconceitos de lado, né? Então, acho que o momento é legal. Então, acho que a importância da data é para a gente pensar um pouco sobre como a gente está consumindo a arte. Acho que esse como é muito mais legal, porque desencadeia um processo de reflexão. Muito bem, professor. Agradeço muito a sua participação aqui no Podcast On. Muito obrigado. Neste episódio, o Podcast On, conversamos com o professor do curso de Artes Visuais, Júlio César, sobre o Dia Mundial das Artes. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Fevale. Agora, muito importante, apontando para este QR Code que estará magicamente aqui, vocês terão acesso ao nosso Instagram, YouTube e Spotify também. @podcast On, Revista Fevale, é o nome das nossas principais redes. Então, vocês estarão sendo direcionados para lá. É muito importante que vocês curtam, compartilhem e comentem. A produção é das minhas colegas Brenda dos Santos, Laura Stum, Letícia Flash, Lana Maldaner e eu, Salles Maioli. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com a orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até a próxima!